De volta aqui com o Gazeta Entrevista, conosco o coronel do Corpo de Bombeiros, Jorge Santos, que é coordenador da Defesa Civil Municipal aqui de Rio Branco. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão das enchentes, né? O alto índice de chuvas, agora a subida do nível dos rios, e o coronel vai aqui nos esclarecer alguns assuntos. Boa tarde, bem-vindo. Então, vamos começar falando daquela chuva torrencial que caiu aí semana passada e que, diante de tudo que se tem hoje, desde o fenômeno das mudanças climáticas, a questão urbana de Rio Branco, ocupação de áreas irregulares e a condição dos igarapés, eu acho que não foi surpresa para a Defesa Civil acontecer aquilo, não é? Na verdade, pegou a gente de surpresa, Rogério, porque choveu previsto para o mês todo em 10 horas. A média de chuva para o mês de fevereiro é 280 milímetros, choveu 277 milímetros em 10 horas. O que se esperava para 30 dias apresentou-se em 10 horas. Começou mais ou menos às 19 horas da última noite de carnaval e se estendeu até 5 horas da manhã da quarta-feira de cinzas. Isso ocasionou a elevação muito súbita de todos os igarapés que cortam a região urbana de Rio Branco. Essa chuva ela começou aqui em Rio Branco, pegou um pouco a bacia do Riozinho do Rola, mas ela se estendeu mais ou menos ao norte, pegando um pouco o pedaço do Amazonas, mas ela se estendeu até Porto Velho. Então nós estamos falando aí de uma nuvem de aproximadamente 600 quilômetros de extensão. É muita chuva para um período muito curto. Os igarapés que apresentaram enxurradas na região de Rio Branco foram no segundo distrito o igarapé do Almoço, o igarapé do Judia, ocasionando ali a enxurrada na região do Recanto dos Buritis e do Santo Inês. No primeiro distrito da capital foram os igarapés Batista, São Francisco, Dias Martins. Esses igarapés foram os principais que apresentaram enxurradas, atingindo ali o bairro da Paz, atingindo uma região do Raimundo Melo, do Adalberto Aragão, toda uma parte ali atrás já da Conquista também atingiu bastante. Isso ocasionou vários danos e prejuízos às famílias naquelas áreas e suscitou a decretação de situação de emergência pelo prefeito Marcos Alexandre, porque atingiu 6 mil pessoas e 1.500 famílias. Qual é o critério, coronel, para se decretar a situação de emergência? O critério para se decretar é o dano humano de pessoas afetadas, pessoas deslocadas, pessoas desabrigadas, o dano material, prejuízos públicos e privados. Então nós tivemos famílias que perderam tudo, só saíram com a roupa do corpo, muitas famílias perderam móveis. Isso tudo gera um prejuízo. Mas tem uma escala, tem números? Em termos de porcentagem, a gente explica um pouco. Antigamente tinha uma porcentagem da receita líquida do município, hoje em dia não. Hoje em dia é o grau de afetação do desastre, a capacidade de resposta do município de Rio Branco, que atendeu a contento com as ações de socorro e assistência às famílias, e aí a gente solicitou a decretação de emergência, o prefeito Marcos Alexandre solicitou a decretação de emergência, visando dar uma maior celeridade às ações de assistência, bem como obter ajuda do governo federal, o que está vindo através de ajuda humanitária. Pois é, antes desse fenômeno da enchente se restringia mais ao Rio Acre, quer dizer, agora já tem esse novo fator aí dos igarapés e surgiu uma discussão muito forte de todos os segmentos da sociedade no sentido de se fazer algo para que isso também não se torne uma tragédia anual, a exemplo do que já tem o Rio Acre. Como é que a Defesa Civil vê isso? Porque senão vai virar paisagem, né? Todo ano vai ser a mesma coisa. O que está sendo feito? Primeiro a gente precisa entender um pouco o que está acontecendo do ponto de vista de comportamento do tempo e regime de chuvas na nossa região esse ano. A gente está tendo chuvas muito fortes e localizadas. Essa chuva que deu na terça-feira de carnaval, se tivesse acontecido, essa nuvem tivesse sido deslocada para a região de Assis Brasil, que é a nascente do Rio Acre, a gente poderia estar hoje sofrendo uma das grandes enchentes que a cidade de Rio Branco sempre chove. Mas o que está acontecendo é que as chuvas estão ocorrendo de maneira mais localizada, são eventos muito fortes, mas de maneira localizada. Para você ter uma ideia, Rio Branco já choveu 536 milímetros. Choveu muito também em Assis Brasil, mas no caminho, Chapuri, Capixaba, Riozinho do Rola, não tem chovido tanto. Se a gente tivesse tido essa chuva homogênea, talvez a gente já tivesse uma situação de inundação não só da cidade de Rio Branco, mas também Assis Brasil, Brasileia, Chapuri, Capixaba. Só para você ter uma ideia, em 2015, o Rio Acre estava no dia 12 de fevereiro a 6 metros e 6 centímetros. E em Assis Brasil deu uma chuva de 238 milímetros. No dia 5 de março de 2015, o Rio Acre atingiu 18 metros e 40. Então, coronel, o senhor é um estudioso do assunto, acompanha minuciosamente tudo isso.
Eu lhe pergunto, o que é relacionado à ocupação desordenada, a assoreamento de igarapés e rios, né, a ação irresponsável da população e o que é de fato mudança climática nisso tudo? A gente tem essa chuva, a gente pode dizer que com uma chuva dessa a gente ia ter enxurrada, querendo ou não, na verdade o evento ia acontecer. O grau de afetação é definido pela ocupação dos locais. Onde tem os seres humanos ocupando essas áreas, a gente vai sofrer com esses eventos. Mas isso tudo é um processo histórico, né? Rio Branco, por exemplo, dos 22 municípios do estado, somente 4 não foram consolidados, a sua região urbana não foi consolidada às margens dos rios. Bujari, Capixaba, Acrelândia e Senador Guiomar. Todos os outros municípios do estado do Acre foram consolidados às margens de um curso d'água. O exemplo de Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá, o exemplo de Rio Branco, o Rio Acre, o exemplo de Sena Madureira, o Rio Iaco, Feijó, o Rio Envira, Tarauacá, o Rio Tarauacá e os demais municípios. E o Rio Acre, na Bacia do Leste, criando todos os municípios, assim Brasil, Brasileia, Chapuri. O senhor com essa visão técnica, né, a Defesa Civil enxerga o desastre, enxerga as soluções. Como é que o senhor vê esse fenômeno a longo prazo? Vou citar aqui um exemplo prático. O governo agiu, construiu a Cidade do Povo, tentou dar uma solução, mas já tem famílias alagadas lá na Cidade do Povo. Como é que faz? Foi um evento extremo muito forte, né? Que pegando ali um pouco a proximidade o Rio Judia passa ali nas proximidades da Cidade do Povo e pegou aquela primeira rua que atingiu. Do ponto de vista do longo prazo, a gente precisa primeiro buscar medidas de adaptação a esse processo. Uma dessas medidas, o que é? É a implantação de um sistema de monitoramento nos igarapés, que corta a cidade de Rio Branco. Ou seja, montar estações telemétricas que consigam fazer um monitoramento do nível dos igarapés, que são as réguas linimétricas, e conseguir também verificar o regime de chuva. Quando a gente está falando de previsão de eventos extremos e subida súbita de igarapés, a previsão fica mais difícil ainda de se fazer, porque são eventos muito pontuais, como esse que aconteceu da terça-feira. Mas no longo prazo a gente já está reunindo técnicos e buscando já medidas de adaptação com relação ao monitoramento, alerta e alarme nessas áreas. Por exemplo, a questão do ordenamento urbano, plano diretor, já existiu aqui em Rio Branco uma cota de altitude para as construções, para o crescimento da cidade. Depois se mudou essa cota, baixou um pouco o nível. O que é que o senhor acha desse critério? Só pode construir em áreas tantos metros acima do nível? Isso, já tem, isso existe ainda no plano diretor, onde a cota 135 é a cota que define a cota mínima do ponto de vista da altimetria, né, do solo, do relevo, com relação à construção, é a cota 135, ou seja, não se pode construir abaixo dessa cota, que é 135 metros acima do nível do mar. Porque se a gente for ver, os lugares, as áreas, os bairros que foram construídos em áreas altas da cidade não sofrem com esse fenômeno. Isso, como a gente falou, Rio Branco, ali aqueles bairros mais inicialmente atingidos ali, Cidade Nova, 6 de Agosto, a região da base, você vai observar que a cidade de Rio Branco cresceu ali. Começou ali com Seringal, uma empresa ali na Gameleira. Então aquela área ali, a área da base, você tem do lado no 1º distrito, você tem a 6 de Agosto e a Cidade Nova, que são áreas primeiramente atingidas caso venha a ocorrer uma inundação aqui. E agora eu quero encerrar falando da enchente do Rio Acre, né? A subida do nível do rio, a Defesa Civil já está se articulando lá no Parque de Exposições, montando o alojamento. E qual é a expectativa de vocês? Vai mesmo inundar alguns bairros? Passado esse capítulo da questão das enxurradas, né, onde a gente efetuou as ações de socorro e assistência às famílias, estamos esperando a ajuda humanitária do governo federal e o reconhecimento da situação de emergência, a gente passa agora para a probabilidade da ocorrência da inundação aqui na cidade de Rio Branco. A gente vem de uma elevação muito forte do nível do Rio Acre nos últimos 7 dias na região do Alto Acre, Assis Brasil, Brasileia, Chapuri e Capixaba, mas a situação agora é de vazante. Então a água que sobe no Rio Acre em Assis Brasil leva 4 dias para chegar aqui. Isso acontecendo em Brasileia são 3 dias, em Chapuri 2 dias e em Capixaba 1 dia para chegar aqui. A gente já está com uma vazante muito considerada em Assis Brasil, que já está na casa dos 3 metros, Brasileia já está na casa dos 5 metros, Chapuri está na casa dos 9,50 metros agora, e todos esses em situação de vazante considerada. E Capixaba
tá ainda no patamar alto, mas está apresentando uma vazante. Ele amanheceu hoje 11h39, já está 11h27, então já teve uma recuada muito forte. E a tendência é que o nível do Rio Acre continue uma elevação, mas ficando cada vez mais tímida. Hoje de manhã a gente amanheceu 14,05, às 9 horas estava 14,12, ou seja, ele subiu 7 centímetros, e de 9 às 12 ele subiu 5 centímetros. Então ele está começando a reduzir a razão de subida. Um fator de estar ainda subindo, não ter ainda chegado essa vazante total de capixaba aqui, é o Riozinho do Rola. A gente recebe, o Rio Acre recebe a contribuição do Riozinho do Rola logo aqui acima da capital Rio Branco, e por isso que ele ainda está influenciando ainda na subida. Mas a tendência é que, se não houver chuvas muito fortes na nossa região, nos próximos dias, a gente vai ter uma vazante também importante aqui na cidade de Rio Branco. Historicamente... A gente já tem, Rogério, lá no Parque de Exposição, o prefeito transferiu a gestão da prefeitura para o Parque de Exposição. Nós já temos 108 abrigos prontos para receber as famílias lá, com toda a estrutura da assistência social, da saúde, da Censu, da Secretaria de Obras, equipes da Defesa Civil, já temos policiamento preparado para estar no local também, que porventura seja necessário. A gente fez a remoção hoje de apenas 2 famílias até o momento, uma é da Baixada da Bitasa e outra do Ayrton Senna, e ambas foram para casa de parentes. Mas historicamente, coronel, esse mês de fevereiro, o próximo mês de março, são os meses que o rio sobe e desce com mais variação. Isso. Janeiro, fevereiro, março e abril são os meses em que acontecem as enchentes na nossa cidade. Janeiro a probabilidade é de 8%, fevereiro de 32%, de 42%, março 31% e abril 16%. Ou seja, a gente está no meio do caminho. Sim. Se você somar fevereiro e março, nós temos 73% de probabilidade de ocorrência de enchente, que é esse período. Ou seja, nós temos aí faltando faltando 10 dias aí para o final de fevereiro, e temos 31 dias de março ainda mas as chuvas que estão acontecendo na nossa região de maneira localizada, de acordo com a reunião que a gente fez no CIPAM, o comportamento do tempo com relação às chuvas na nossa região não é parecido com o comportamento do tempo de 2014 e 2015. E ainda insisto na questão do início da nossa conversa. Com relação ao longo prazo, é possível fazer alguma coisa, não vou dizer solucionar, mas nessas várias frentes que trabalham a questão ambiental, Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, né, áreas de infraestrutura, quer dizer... Porque não dá para ficar de braço cruzado diante de uma situação que só se agrava. Sim, a gente está, como a gente falou, do ponto de vista de longo prazo, enquanto gestão de risco e das ações de defesa civil, estamos já em vias de montagem de um sistema de monitoramento, nos moldes também como ocorre lá no Rio de Janeiro, onde a gente tem ocupações consolidadas em várias áreas, as comunidades, e lá eles têm regimes de monitoramento, alerta e alarme de chuva, porque lá o que ocorre não é a questão da inundação também, são os escorregamentos. Você tem lá os morros, que são são elevações rochosas com superfície de terra, que torna vulnerável caso haja uma chuva. E aqui também a gente está nesse processo já de planejamento da montagem de um sistema de monitoramento, alerta e alarme para ter uma observação contínua dos igarapés que cortam a região de Rio Branco. Muito bem, conversei aqui com o coordenador da Defesa Civil do município, Coronel Jorge Santos, do Corpo de Bombeiros. Obrigado, coronel. A gente agradece, estamos à disposição sempre. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco com o Gazeta Entrevista. É só um instante, até já.